Ele o prometeu, onde estão dois ou três, Deus está aqui, que precioso é. Ele o prometeu assim, ó Cristo meu, faz minha alma um altar para adorar-te com devoção, para beber da água da vida e assim sempre saciar meu coração. De novo, Deus está aqui, que precioso é. Ele o prometeu, onde estão dois ou três, Deus está aqui, que precioso é. Ele o prometeu assim, ó Cristo meu, faz minha alma um altar para adorar-te com devoção, para beber da água da vida e assim sempre saciar meu coração. Olá, meu bom dia a todos vocês que nos assistem em mais um Café com Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Que de fato nós possamos, nessa manhã, beber da água da vida, buscar na palavra de Deus a orientação e a vontade do Senhor para o nosso viver, para a nossa caminhada. Esse nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos acolhe nesta manhã com a sua palavra. Palavra bíblica das senhas diárias para o dia de hoje. Hoje, dia 25 de outubro, terça-feira, vem do livro de Jonas, capítulo 4, versículo 4 também, que diz o seguinte: O Senhor disse a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva? Você acha que é razoável essa sua raiva? E do Novo Testamento, Gálatas 6:1, Paulo diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Que nós de fato possamos, acolher, amar, buscar corrigir as pessoas que cometem erros em amor. Que nós também possamos cuidar para não cair nas tentações, possamos cuidar para não cair no pecado, mas que, acima de tudo, não tenhamos raiva, para com aquelas pessoas que fazem coisas erradas, porque nós também fazemos. É claro que nós não precisamos concordar. Ninguém precisa concordar com uma pessoa quando ela está cometendo algo errado, quando ela está fazendo algo que não agrada a Deus ou que prejudica outras pessoas, é claro. Mas nós também não precisamos ter raiva daquela pessoa. Nós podemos odiar o pecado, mas ao mesmo tempo amar ao pecador. É isso que a palavra nos ensina. Não tenhamos raiva, assim como Jonas teve raiva do povo de Nínive, dos ninivitas. Nós não tenhamos raiva daquelas pessoas que nos fazem mal, mas que possamos amá-las. Isso é uma tarefa difícil, isso não é fácil, isso não é automático, tá? Mas Jesus disse que nós devemos amar aos nossos inimigos, até mesmo aquelas pessoas que nos fazem mal. Nós só conseguimos fazer isso, meu irmão, minha irmã, quando nós entendemos o amor de Deus, quando nós entendemos o amor de Jesus, que nos amou incondicionalmente, que lá em uma cruz Ele deu a sua vida por nós, para nos salvar, derramou seu sangue. E, inclusive, quando estava pregado na cruz, Ele orou por aquelas pessoas que estavam matando Ele, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Quando a gente entende esse amor de Deus, incondicional, que nos ama sem merecimento, mas por graça, unicamente, então nós também conseguimos amar uns aos outros, inclusive aquelas pessoas que fazem coisas erradas, aquelas pessoas que nos prejudicam. Não porque elas merecem, mas porque Deus nos amou primeiro. Que a partir desse amor, meu irmão, minha irmã, nós possamos viver em nome de Jesus. Amém?
Vamos cantar mais uma canção, mas antes disso eu quero orar com você. Ali mesmo onde você está, feche seus olhos, curva sua cabeça e vamos ter um momento de conversa com Deus. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pela vida que tu nos dás. Obrigado, Senhor, porque mais uma manhã podemos nos achegar para este encontro do Café com Jesus. Obrigado, Senhor, porque ainda que de forma virtual podemos ter esse momento de devocional, esse momento de estudo da tua palavra, de comunhão, de louvor a ti, Senhor. Nós clamamos e pedimos, Senhor, enche o nosso coração com o teu amor. Possamos nós também amar as pessoas que estão ao nosso redor, inclusive aquelas que não são tão fáceis assim de amar, aquelas que nos prejudicam algumas vezes. Ó Deus, nos ajude nessa tarefa. Vem, Senhor, conceder a cada um de nós uma fé verdadeira, uma fé, Senhor, que resulte em bons frutos na nossa vida. Nós assim entregamos nossa vida em Tuas mãos, pedimos que nesse momento, Senhor, de meditação na Tua palavra, Tu também venha, Senhor, falar ao nosso coração, que essa palavra a qual nós vamos ler, meditar, possa ser uma palavra viva, Senhor, uma palavra que caia no nosso coração e ali permaneça, ó Deus. Nós assim oramos, te pedimos, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais uma música que justamente fala a respeito da palavra de Deus, que diz que a palavra é como uma semente. A tua palavra é semente e tu és o semeador. O meu coração é a terra que tu semeaste, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Meditando num certo dia na tua palavra, Senhor, senti que do alto descia a força do Consolador. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra, Senhor. A tua palavra, a tua palavra, a tua palavra é o amor. Muito bem. Hoje nós não vamos ter um momento assim de maior interação, né, com o chat, através do chat, tá? Hoje eu não estou conseguindo ler as mensagens que vocês estão mandando por uma questão técnica de que hoje o nosso Café com Jesus ele não está sendo ao vivo, né? Essa aqui é uma gravação, então por isso eu não estou lendo agora os comentários de vocês, mas podem fazer os comentários que depois eu vou ler eles com certeza. Se você também tem um motivo de oração, você pode colocar mensagem no chat que nós vamos incluí-las, esses motivos, esses pedidos também nas nossas orações, ok? Então, por isso, não vou dar um bom dia especial para cada um que está mandando mensagem, mas sintam-se todos também acolhidos nessa manhã, acolhidos para mais um Café com Jesus. Muito bem, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco também nesse momento de meditação. O tema da mensagem de hoje, né, o tema da nossa meditação, como você já deve ter visto, somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? Você já parou para pensar que nós somos embaixadores de Cristo? Já ouviu falar essa expressão antes? Então, um embaixador é alguém que representa o seu estado, o seu país, em outro país. Né? O embaixador de um país, ele é um funcionário diplomático de mais alto nível dentro da representação do seu país. Né? Imagine que você
foi convocado, você foi convidado, chamado para ser um embaixador, né? Um embaixador do Brasil em um país qualquer, né? Você vai morar naquele país e você vai ser o embaixador do Brasil. Você vai ser o representante do Brasil, né? Você provavelmente teria que aprender a língua daquele país para o qual você foi enviado para poder se relacionar com as pessoas que moram lá. Você também deveria conseguir conviver com a cultura daquela região, com a cultura daquele outro país. Então, você deveria aprender com aquelas pessoas a como elas vivem e assim tentar viver junto com elas, em harmonia com elas, né? Na função de embaixador, você não teria como se isolar das pessoas que você está lá convivendo, com as pessoas daquele país, certo? Mesmo não pertencendo àquela nação, você estaria vivendo dentro daquela cultura. Agora imagina que esse país para o qual você foi enviado, do qual você é o embaixador, entra em guerra com o Brasil. E você agora está vivendo num país com inimigos, né? Inimigos do seu país de origem, da sua terra natal. E ali naquele país você agora não pode mais se misturar com aquela cultura, você tem que cuidar com o que você fala, você não pode demonstrar que você é um inimigo. Só que, de repente, conforme o tempo vai passando, você não tem mais tanta assim vontade de voltar para o Brasil e você começa a amar aquela terra para a qual você foi enviado. E se torna um traidor da pátria. No meio da guerra, em vez de ajudar o Brasil, você começa a ajudar aquele outro país, né? O seu comprometimento, a sua lealdade, elas com certeza seriam alterados. A sua atuação como embaixador, com certeza seria prejudicada, né? Em vez de representar o Brasil, a sua terra natal, você estaria agindo como um inimigo, né? Como um traidor da pátria. O que isso tem a ver com o ser cristão, né? Nós também somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Cristo neste mundo. Por isso, nós precisamos representar a Cristo. Nós não podemos nos deixar levar pela cultura que nos rodeia. É claro que Cristo não está em guerra contra o mundo, né? Pelo contrário, Jesus quer alcançar todas as pessoas, né? E a sua vontade é que todas as pessoas creiam nele. Mas é verdade que muitas vezes o mundo entra em guerra contra Deus, né? Contra Jesus. E quer nos afastar de Jesus. E quer nos atrair. Mas como embaixadores de Cristo, como representantes de Cristo, nós não podemos deixar que o mundo nos faça cair nas tentações. Nós não podemos nos deixar atrair pela cultura que nos cerca. Nós precisamos nos manter firmes na palavra de Deus, nas promessas de Jesus, na vontade de Deus para a nossa vida. Porque nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Assim como alguém que é um embaixador, ele está no país, mas ele não pertence àquele país. Seu país natal é outro, seu país de origem é outro. Então, sobre isso nós queremos conversar um pouquinho nesse nosso Café com Jesus. Nós somos embaixadores de Cristo. E a palavra de Deus, sobre a qual nós queremos meditar nessa manhã, é de 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 ao versículo 21. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Lá diz o seguinte: Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que nos conheceu pecado, Deus fez pecado por nós. Ou melhor, aquele que não conheceu pecado, Deus fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Até aqui
essa palavra do Senhor. Muito bem, nós somos embaixadores de Cristo. Paulo está falando isso, na sua carta aos Coríntios. Ele fala de si mesmo como um embaixador. Mas essa palavra também vale para nós hoje, porque nós também somos os representantes de Jesus. E nós somos chamados a levar a palavra de Deus, a mensagem da cruz, essa mensagem da reconciliação para as outras pessoas. O que é a mensagem da reconciliação? Isso faz parte da missão de Deus no mundo. Deus tem uma missão. Na teologia, isso é chamado de missio Dei. É um termo em latim, mas que significa a missão de Deus. A missão de Deus é uma missão reconciliadora, de reconciliar a humanidade consigo mesmo. Reconciliar essa relação entre Criador e criatura, entre Deus e as pessoas. Então, nessa missão de Deus, que já começa desde do relato da queda, lá em Gênesis 3, quando nós vemos que o ser humano se afasta de Deus, lá já inicia a missão de Deus de reconciliar a sua relação com a humanidade, e isso passa por todos os patriarcas, Abraão é chamado a fazer parte dessa missão, o povo de Israel é chamado a fazer parte dessa missão que é de Deus, a missão de reconciliar. Depois os profetas anunciam o cumprimento futuro dessa promessa da reconciliação em Cristo Jesus. E de fato isso acontece. Com a vinda do Messias, nós temos a reconciliação. Mas Jesus, ele veio ao mundo, ele subiu aos céus e ele prometeu que vai voltar. É justamente aqui que entra o nosso papel como cristãos, entre a primeira vinda de Jesus e a segunda. Nós temos o papel de anunciar a palavra de Deus, de anunciar o Evangelho e fazer parte dessa missão reconciliadora. Aqui entra o nosso papel como igreja. E é por isso que nós somos embaixadores. Nós somos os representantes de Deus, os representantes dessa missão de Deus com a humanidade. Infelizmente, muitos cristãos têm vivido não como embaixadores, mas como traidores. Têm vivido muito mais de acordo com os padrões do mundo do que com a vontade de Deus. Ingenuamente pensam que que por viverem aqui no mundo, o seu lar é aqui. Mas na verdade o nosso lar não é aqui. O nosso lar é na eternidade. Ser embaixador de Cristo tem algumas implicações bem práticas na nossa vida. Eu quero citar algumas. A primeira delas é justamente que a nossa casa não é aqui. A nossa casa é no céu. Por isso nós aqui vivemos como peregrinos, como estrangeiros, como pessoas que não estão no seu lar. Por isso nós devemos viver como se estivéssemos em um lar temporário, com os nossos olhares e com os nossos pensamentos na eternidade, porque lá é o nosso verdadeiro lar. Em segundo lugar, nós também precisamos entender que a nossa identidade, ela não é baseada no nosso contexto no qual nós vivemos. A nossa identidade não é baseada naquilo que nós temos, nos nossos bens materiais, na nossa conta bancária, nem em nada que venha deste mundo. A nossa identidade também é baseada naquilo que é eterno, na palavra de Deus. A nossa identidade, a partir do momento que nós cremos em Jesus, é de filhos de Deus, filhos e filhas de Deus. A nossa identidade, ela está baseada naquilo que Cristo fez por nós, no presente que Deus nos deu, a vida eterna, e não naquilo que nós possuímos ou que nós fazemos aqui na terra. Nós somos filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade. Somos embaixadores de Cristo. A nossa identidade está em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o fato de a terra não ser um lar definitivo, apenas ser um lar temporário, como seguidores de Jesus, nós experimentamos sim dificuldades, aflições, experimentamos algumas vezes rejeições, Muitas vezes somos rejeitados no mundo como cristãos, olhando para a história do cristianismo, para a história da igreja, e também hoje, atualmente, em alguns países. Graças a Deus,
no Brasil nós não sofremos uma perseguição assim, dessa forma. Nós podemos expressar a nossa fé, mas muitas pessoas não podem fazer isso, né? Simplesmente pelo fato de serem cristãs, elas são perseguidas, né? Ser cristão no mundo não é uma tarefa fácil. Mesmo que nós tenhamos liberdade para expressar a nossa fé, nós muitas vezes também sofremos tentações, né, que nos querem fazer desviar do caminho, que nos querem afastar de Deus. Isso acontece especialmente quando a palavra de Deus, ela diz uma coisa e a cultura que nos cerca diz outra, né? Essas dificuldades muitas vezes nos levam a nadar contra a maré, né? Porque para o mundo, para a sociedade, para a cultura, algo que era errado há 30, 40 anos atrás, hoje já não está mais tão errado assim, né? As pessoas parecem que se acostumaram com algumas coisas que eram erradas, mas hoje já não são erradas, né? Só que com a palavra de Deus isso não funciona. O que era pecado há 20, 30, 40 anos atrás, ainda é pecado hoje. A gente precisa entender que os padrões de Deus, a vontade de Deus, não é a vontade do mundo. Por isso, nós passamos por dificuldades, sendo embaixadores. Isso é um fato que a gente precisa entender. Mas nós podemos ter a certeza de que essas dificuldades, elas vão passar. Porque Jesus mesmo disse que vocês no mundo terão dificuldades, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Possamos crer nessa palavra também diante das tribulações. Em quarto lugar, como nós vivemos em terras desconhecidas, em terras que não são a nossa terra natal, que não são o nosso verdadeiro lar, nós devemos ter uma conduta exemplar nessas terras desconhecidas. Nós precisamos ter uma conduta exemplar no mundo, dando testemunho, vivendo de acordo com o Evangelho, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Essa é a nossa tarefa como embaixadores de Cristo. É dar testemunho do Evangelho. Estando no mundo, estando vivendo dentro de um contexto, dentro de uma cultura, nós precisamos dar o exemplo a partir do Evangelho, da palavra de Deus. É o que nós já tivemos uma pincelada nas senhas diárias de hoje, né? Nós precisamos fazer aquilo que é certo. Quando alguém faz algo errado, nós precisamos ainda assim amar aquela pessoa, corrigir ela, claro, mas amar, fazer isso com compaixão, mesmo que o mundo diga que isso é algo irracional, algo que não vai de acordo com a lógica. Em quinto lugar, com isso também eu vou encerrando, a recompensa por sermos embaixadores de Cristo não está aqui na terra. É um erro fatal nós presumirmos que a meta de Deus para a nossa vida é a prosperidade material, aqui e agora. A fama é como o mundo define. O propósito de Deus para a nossa vida não está baseado na nossa vida terrena, mas sim na vida eterna, que é o céu, que é a eternidade junto de Deus. Um autor chamado Rick Warren, ele escreveu um livro que tem como título Uma Vida com Propósitos. E nesse livro ele diz o seguinte: não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar no céu para dizer: poxa vida, por que eu fui dar tanta importância às coisas temporárias? Como eu estava, onde eu estava com a cabeça? Por que eu gastei tanto tempo, energia e preocupação com aquilo que não iria durar? Ou seja, nós precisamos viver pensando na eternidade. Nós precisamos dedicar tempo, dedicar tudo aquilo que nós temos para viver de acordo com a palavra de Deus, para viver de acordo com aquilo que Deus quer, com aquilo que é eterno, não com aquilo que é transitório, com aquilo que é passageiro. A nossa casa não é aqui. Nós não devemos nos importar tanto com as coisas daqui, pois o nosso lar é no céu. E a vida com Deus é muito melhor do que qualquer coisa que nós encontramos na terra. A nossa identidade não é terrena, nós devemos viver a partir da nossa verdadeira nacionalidade. Nós estamos vivendo no mundo, mas o nosso verdadeiro lar é no céu.
Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Portanto, que nós sejamos assim bons embaixadores de Cristo. Que consigamos viver focados nessa promessa de Deus, vivendo a partir da nossa fé, não como traidores. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Essa palavra permaneça no nosso coração, que possamos de fato sermos verdadeiros embaixadores de Cristo Jesus. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pela palavra que tu nos trouxeste nessa manhã. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos chamas a fazer parte da tua missão e quer, Senhor, usar a nossa vida. Usa-nos, Senhor, que possamos, com tudo o que temos e somos, sempre testemunhar e falar do teu evangelho. Assim, Senhor, faz de cada um e cada uma de nós verdadeiros embaixadores teus. Ó Pai, nós entregamos nossa vida nas tuas mãos. Pedimos, Senhor, que tu nos oriente e guarde. Que tu venha, Senhor, cuidar de cada detalhe da nossa vida. Tu conheces a vida de todos nós, de cada uma que está assistindo. Sabe, Senhor, aquilo que passa em nossas mentes, aquilo que estamos sentindo em nossos corações, ó Deus, tudo isso entregamos a Ti, Pai. Tudo nós colocamos nas Tuas mãos quando juntos oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Que assim possamos ir na paz de Cristo, que a partir dela nós possamos viver. Tenham todos um bom dia, uma abençoada semana pela frente e que possamos ser verdadeiros embaixadores de Cristo Jesus. Amém.